Todos nós temos desafios. Cada época da vida é um tipo deles. Alguns mais severos, outros mais simples. Para alguns de nós, a gente é uma comunidade de imigrante, um grande número de nós veio de outro país, uma boa parte do Brasil, mas viemos de fora e a gente teve que tomar uma decisão um dia. Ei, eu estou saindo do meu país. E é um desafio. Quais as circunstâncias? O que vai acontecer? Vai dar certo? Não vai dar certo? Então é um tipo de desafio. O outro desafio, às vezes, é o privilégio que muitas têm, mulheres, de terem filhos. E a gravidez esperando, e como é que vai ser? E Paulo, e a Bíblia fala da dor e da angústia, mas a alegria que vem depois de nenê nascer. Falando em nenê, já temos mais um Lucas na igreja, está aumentando a população dos Lucas, e um Lucas lindinho chegou, está lindo esse menino. Nasceu quarta-feira, a Rafael e Ana e o Noah estão felizes com mais um membro da família, benção de Deus. Mas é o desafio, ou quando vai ter filhos, e pensar, o que vai dar, quanto vai custar isso? E aí você fica, é um desafio, o custo disso, e vou ter a condição necessária de fazer tudo o que precisa. E ele vai sair para a escola pelo primeiro dia, e assim, vai ficar sozinho, e você sempre protegeu. Então é um susto. Mas tem outros sustos, tem enfermidade, tem morte, tem emprego, às vezes está saudável, parece que tudo está andando bem, e aí você perde o emprego. Ou do lado do patrão, parece que está andando tudo bem, e de repente o pessoal sai, você precisa de trabalhador, e não tem trabalhador, e você, é um susto. Tem dos mais variados. Às vezes, quando a enfermidade, no seu caso, eu e você, o que acontece? Então, cada um de nós tem desafios, e o texto de hoje mostra esse tipo de circunstância, alguns desafios que acontecem, que necessitam coragem, mas que não podemos nos esquecer do medo, e ao mesmo tempo, a gente vê no texto a grande soberania de Deus. Eu não sei qual é o problema que você tem, qual é o desafio que você está passando, eu não sei qual a angústia que você pode estar sentindo agora, ou se não for você, alguém ao seu lado, e você está sofrendo e vendo aquilo, mas a palavra de Deus tem inúmeros versos que mostram para nós aonde seguir, como confiar em Deus, como experimentar a graça divina nas atividades e desafios que você e eu temos. Alguns de vocês estão aqui agora pensando, você tem que pagar conta, e você está aqui querendo, veio para o culto, é uma bênção, quem está online também, bem-vindo, bem-vinda, mas a gente está aqui assim, e como é que eu aplico isso? Será que é só um exercício espiritual? Será que é uma coisa que eu faço de vez em quando, ou dominicalmente? Mas será que Deus tem uma palavra para mim? E eu creio que tem. E o texto que a gente vai ler hoje mostra essa questão de desafios grandes, de problemas sérios, de angústias de alma, de angústias sociais, de angústias religiosas, de frustração e de perda total, de desesperança, e ao mesmo tempo, uma coragem divina e uma graça maravilhosa que nos dá forças para vencer. Se você e eu tomarmos posse da palavra de Jesus e do texto que Deus tem para nós hoje, certamente a obra que Deus começou nas nossas vidas individuais, como pessoas e como famílias, também vai fazer na vida da nossa igreja como um todo. Diante disso, vamos ler o texto de hoje. O texto de hoje se encontra no 2º capítulo de um livro chamado Neemias. Uma vez a cada 2 anos, às vezes uma mensagem surge do livro de Neemias. Essa época do ano é onde a gente está indo. Neemias vai aparecer lá atrás. Se você tem uma Bíblia, acha Neemias, fica antes de Salmos. Se você achar Salmos, fica no meio da Bíblia, vai um pouquinho para trás, uns 3 ou 4 livros, e aparece esse livro de Neemias, logo depois de um outro chamado Esdras. Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, eram um livro só, andavam os dois juntos, porque eles foram na mesma época, experimentando coisas parecidas, quando o povo tinha ficado exilado, e estava longe, foram levados embora de Israel, e agora um grupo, já há um bom tempo, estava voltando aos poucos do exílio e refazendo o país deles. Então Neemias vem, um pouco antes dele veio Esdras, e outros líderes vieram 100 anos antes deles. Mas isso está acontecendo por volta, quase, não é bem assim, por volta dos anos 500, 400 e pouco, antes de Jesus nascer. E olha só, é o 2º capítulo. Alguns de vocês já ouviram a história do que aconteceu no primeiro, mas a gente já vai nesse contexto. O contexto é essa angústia que Neemias, um grande líder, estava passando, e o que aconteceu com ele, já que ele era um escravo. Ele era um nobre, mas ele trabalhava para um rei do outro, que estava dominando o país dele. Ele estava lá de imigrante, servindo numa alta posição, mas ele viu a necessidade do seu povo,
e agora ele está trabalhando. No dia de trabalho, ele chega e acontece isso. Capítulo 2, verso 1 do livro de Neemias. No mês de Nissan, eles tinham os meses diferentes lá, right? No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. O texto continua. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Mas como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele, o rei, me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? A resposta foi: marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Eram tipo uns 800 quilômetros de distância. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. No final do 8 fala: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Verso 9 diz: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Verso 10 é o último verso que a gente vai ler hoje, nesse parágrafo. Sambalate, o honorita, e Tobias, oficial amonita, são duas regiões, ficaram muito irados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos falar com o Pai mais uma vez, pedindo orientação nesse momento de reflexão bíblica. Pai de amor, é o que a gente tem feito até agora, falando do Evangelho, narrando, lendo as Tuas Escrituras, fazendo a nossa mente ficar repleta da Tua palavra e do Teu plano, e também o nosso coração aquecido com a Tua constante soberania, poder e misericórdia para conosco. É no nome de Jesus que a gente ora, o Teu Filho, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz e venceu a morte, e a gente pede que o Teu Espírito nos oriente agora, para que possamos ver o texto da Tua palavra, escritura revelada pelo Senhor, e possamos aprender, receber, tomar posse, entender e colocar na prática, e ver que o Senhor é um Deus soberano, bondoso, misericordioso, e que tem algo para nós, já que o Senhor já ofereceu o maior de tudo, a salvação em Cristo Jesus. Então fala conosco nesse texto, a gente depende de Ti, e a gente ora confiado no nome do Messias, o Rei Jesus. Amém. Voltando às primeiras perguntas e pontos que eu fiz, existem desafios na vida, todos nós temos um deles, e quem sabe hoje com esse texto você e eu possamos ser impactados e motivados a colocar na prática a mensagem do Evangelho. Alguns de vocês têm estado conosco há um bom tempo e têm professado a sua fé, têm entendido que você é um cristão, um seguidor de Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, viu a mensagem do Cristo que vai acontecer 500 anos depois dessa história, mas a Bíblia toda aponta para Cristo, o Cristo que cria, o Cristo que salva, o Cristo que regenera, o Cristo que falou que para nós sermos salvos ele precisava se tornar um ser humano, o Cristo que veio 500 anos depois dessa história do Neemias,
De fato, o menino Jesus nasce e é o que a gente vai comemorar o mês que vem. A chegada de Jesus, o Messias. E alguns de vocês já o conhecem, alguns de vocês já dedicaram suas vidas a Ele, outros de vocês estão investigando, pensando. E o texto de hoje é para a gente voltar para a palavra, ver quão prática ela é na sua e na minha vida, e também exaltarmos a pessoa de Jesus, e o porquê que histórias e narrativas bíblicas têm, qual a função delas, e como é que a gente extrai delas o que Deus tem para você e para mim. Esse capítulo 2 do livro de Neemias é um clássico, e vocês talvez saibam da história. No primeiro capítulo, esse rapaz chamado Neemias trabalhava para o rei como copeiro. Não é só que ele era um copeiro. O copeiro é o alto escalão do governo. Ele andava lado a lado com o rei. E ele é o que ficava com o rei, é ele o que comia a comida do rei, especificamente o vinho do rei, é ele que bebia antes do rei beber, porque tinha muita gente que queria matar o rei. A função dele é ser um guarda-costa, ele é um segurança, mas mais do que segurança, ele andava junto, e com isso você ficava junto com a pessoa mais importante do seu país, o tempo todo. Então a função de Neemias era copeiro, mas não só copeiro, ele arriscava a sua vida todo dia, porque tem sempre alguém que quer matar o rei, e ele estava lá defendendo e cuidando. Ele bebia o vinho, tá bom, seu rei, e dava para o rei, e ele bebia. Então andava junto, por isso que ele tinha intimidade, ele sabia. E ele não era da nação do rei, ele era um filho de Israel, ele era um exilado do passado, ele era um imigrante que chegou nesse alto escalão. O primeiro capítulo de Neemias mostra que Neemias estava perguntando do país deles. É o que acontece às vezes com nós, já que a maioria é brasileira, a gente sempre pergunta, como é que está o Brasil? A gente gasta tempo demais no Brasil, eu às vezes acho que é tempo demais pensando no Brasil, e a gente está aqui. E alguns de nós vão ficar aqui por 5, 10, 15, 20 anos, e a gente fica gastando energia com o Brasil o tempo todo. Ao mesmo tempo, muitos de nós nos esquecemos daqui e do Brasil. A gente vive no mundo da lua, não se preocupa com nada. Então também, nenhuma coisa nem outra. O Neemias trabalhava arduamente para o rei e preocupado. E um dia ele recebe a informação, como é que está o nosso povo? Está ruim. O primeiro capítulo é triste, ele olha aquilo tudo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 1, ele sofre quando ele ouve a tragédia que está acontecendo lá em Israel, mesmo ele tendo uma função boa. Ele arriscava a vida dele todo dia, mas existem trabalhos que têm risco, mas você come bem, você veste bem, você dorme bem, você cuida bem da vida. Se o rei comia filé mignon, você comia filé mignon. Se tinha churrasco de tarde, você comia churrasco de tarde. Ele aproveitava, mas o coração dele estava em fazer bem o seu trabalho e ao mesmo tempo em conhecer o que estava acontecendo com a vida dele. O livro de Neemias funciona nessa forma porque a Bíblia mostra uma narrativa, e a razão de Neemias sofrer e se preocupar e estar pensando no bem-estar do país dele é que ele leu as Escrituras e sabia que Deus tinha prometido no passado, dizendo, olha, se vocês, povo meu, me buscarem, tomarem conta das coisas que eu amo, obedecerem a minha palavra, vocês vão ser abençoados. Eu vou proteger vocês. Mas se vocês começarem a fazer que nem os outros, me abandonando, esquecendo os meus princípios, não lendo as minhas leis, não andando na minha aliança, não tomando posse do pacto que eu fiz de salvação, e de eu ser o seu Deus e vocês serem o meu povo, consequências virão. E outros povos vão dominar vocês, o que de fato aconteceu. Tem um profeta chamado Jeremias que falou, pessoal, vai acontecer. Naquela época era muita luta, como hoje. A gente estudou um pouco de Jonas. Jonas não quis ir naquela cidade chamada Nínive, porque o povo que estava dominando Nínive era um povo cruel e que estava dominando o povo dele. Ele não queria compartilhar a mensagem do Senhor, porque ele não gostava da ideia que Deus pudesse ser misericordioso até com gente que é ruim de caráter, porque ele se achava às vezes melhor do que os outros. O Neemias, ele está trabalhando para o governo, ele faz o que precisa fazer, mas quando ele ouve a realidade da necessidade do seu povo, não a dele, ele sofre. E o capítulo 2 é a continuação disso. O livro de Neemias é um livro de liderança. Se você gosta disso, princípios de liderança, é o livro de Neemias. Ele fala como atingir, como sofrer, como planejar. A gente vai ver algumas coisas dessas. Ele fala como entender as pessoas, como colocar pessoas juntas para trabalharem para o mesmo propósito. E a gente vai ver nesse texto algumas características que vai ajudar você e eu na nossa vida cristã e na administração do tempo que Deus nos deu hoje. Cada um de nós, como eu falei, tem desafios. Pensa em alguns deles. É o futuro? É ir para a faculdade?
você mesmo, é você casar, é você pensar se vai ter filho ou não, é o que fazer com seu filho, é juntar para o college, é pagar as contas, as dívidas que ficaram para o passado, é esperar a documentação, é o novo governo que chegou e talvez me traga uma certa aflição, o que vai dar do que vai acontecer daqui a 3, 4 meses, daqui a um mês. Então cada um de nós está num nível diferente. É um relacionamento quebrado, é uma coisa do passado que ninguém sabe, mas fica assim, puxando você, e aquilo te amargura, e você não teve coragem para dizer para ninguém até hoje, e aquilo te martiriza. Ou, às vezes, pode ser uma aflição, que você acha que Deus não tem como perdoar mais você, porque você é um caso perdido. Jonas estava tão angustiado, a gente viu que ele falava inúmeras vezes, olha, melhor morrer porque está tudo ruim aqui, eu não gosto de nada do que está acontecendo. Era uma aflição, uma angústia tremenda. No caso de Neemias, era um outro tipo de angústia e aflição. Era uma aflição, não por ele em si, mas é pela outra pessoa, pela cidade dele, pelo povo dele. Então, a gente aprende algumas coisas nesse texto. A gente aprende sobre coragem, a gente aprende sobre medo, a gente aprende sobre soberania de Deus. E entre essas coisas, uma série de outros detalhes que você e eu podemos aplicar para a nossa vida. Por exemplo, a gente começa com um grande problema que eu já narrei até agora. O povo estava aflito, o povo estava angustiado, o povo nem sabia quão ruim a situação estava, mas Neemias de fora observou e resolveu comprar a briga para ele mesmo. Ele resolveu sofrer por causa de outros. E eu gostaria que a nossa igreja fosse assim. Às vezes, você e eu, ou eu e você, fico tão preocupado com os meus próprios problemas e dilemas da minha vida, que eu esqueço que Deus me chamou para mexer com gente, que apesar do meu problema ser importantíssimo aos olhos de Deus e aos meus olhos, existem outros problemas que eu fui chamado para ser bênção na vida de outros. Quem sabe Deus está querendo fazer da sua vida, da sua família, da nossa igreja, uma igreja que não fica só olhando para si mesmo, uma vida que não só fica olhando para nós, o que eu tenho, o que eu não tenho, quanto eu ganhei, quem me traiu, e ficar só pensando que eu sou o centro das atenções, e quem sabe ver que os problemas grandes desse mundo estão fora de nós. E quem sabe que com isso, a nossa vida vai começar a desabrochar, e você vai descobrir que a gente tem um propósito muito maior. Primeiro é um problema sério. Ele começa o texto dizendo isso. Ele foi servir o rei e trabalhando, e ele sempre trabalhou bem, porque no problema dele, se você e eu lermos o primeiro capítulo de Neemias, a diferença de meses demorou uns 4 meses depois que Neemias ficou sabendo da tragédia, para ele ter a chance de falar para o rei. No primeiro capítulo ele fala que ele ora, ele confessa pecados, ele fala, Senhor, nós erramos mesmo, o negócio está ruim porque é culpa nossa, não é o Senhor, mas o Senhor falou, se a gente se arrepender, o Senhor muda a situação. Então nós clamamos pelo Senhor, ele ficou triste, jejuou, orou, mas 4 meses se passaram e ele continuou trabalhando. Eu gosto de ver que no problema dele, ele chega para trabalhar, levei o vinho ao rei, no primeiro verso, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Função do copeiro e a função do funcionário também. De vez em quando você tem crise, você tem que falar para o seu patrão às vezes. Mas às vezes não dá tempo de você falar, você não está lá para trabalhar, você não está lá para fazer um aconselhamento. Você engole e vai trabalhar, com angústia ou sem angústia. E o Neemias fazia isso sempre. Não sei quantos meses, eu não sei se o rei estava de férias naquela casa de campo que ele tinha no outro lado da região, os reis de vez em quando saíam do seu local e ficavam mais tempo fora, ou se ele estava lá trabalhando e só chegou o dia, mas a angústia foi sempre pessoal, ele clamando a Deus e tentando descobrir o que Deus tinha para essa situação tão difícil. Chega um determinado dia, ele nunca tinha estado triste, e o rei mostra aí a intimidade do trabalho dele com o rei. E o rei pergunta no verso 2, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa só pode ser tristeza do coração. Olha o acesso que ele tinha. Então, você e eu temos acesso a pessoas que a gente às vezes não sabe, que somos nós as pessoas que têm esse acesso a essa pessoa. Pode ser amigos, pode ser gente rica que a gente trabalha, pode ser gente pobre que a gente trabalha com eles, pode ser gente que tenha muito nível educacional, pode ser gente que nunca foi na escola, mas você tem acesso a pessoas que Deus te chamou, especificamente a você que tem esse acesso à oportunidade de falar o coração, de estar junto. No caso de Neemias, é um cara ímpio, que não confiava em Deus, não tinha a mesma religião de Neemias, ele era o dono do mercado de tudo, do país e de várias nações, mas ele nota que Neemias está triste. Muita gente, estando triste, já era morto naquela hora. Lembra da história de José? Um dia lá o rei mandou o copeiro e o padeiro prender à toa, e José está na cadeia. Isso é em Gênesis, 1000 anos antes disso. E daí, de repente, o rei chama um e chama outro, um morre, assim, o rei, era rapidinho, não era esse negócio de ir para a corte, coisa parecida. Se o rei não gostasse de você, manda matar e qual é o próximo?
Ele arriscou, mas ele demonstrou isso e o rei mostrou carinho. Então, o primeiro ponto que eu vejo nesse texto que Deus deu para nós hoje, é essa questão de ver o problema que ele estava passando e ele se deixou mostrar nesse dia. A gente não sabe se foi um dia que ele foi pego de surpresa ou um dia que depois de orar ele sentiu, o rei tem que saber que eu não estou bem. Então, pensa você, como é que você reage? De vez em quando, a gente nunca fala do que a gente está sentindo, porque a gente não quer dar trabalho para os outros, ou a gente quer se manter como forte. Outras vezes, você e eu só falamos de nós o tempo todo, a gente não dá chance para outra pessoa falar alguma coisa. O Neemias foi moderado, nos dois lados. Ele tinha o seu problema, não era pessoal, era uma angústia pessoal, mas o problema era geográfico, filosófico, era físico, era governamental, e ele pega e explica. A razão de eu falar isso, que ele não se deixava mostrar que estava triste, porque o final do verso 2 fala, com muito medo. Então, às vezes você tem medo, às vezes por causa da situação. O policial para você, sempre quando o policial para você, você fica com medo, porque você não sabe se você vai ganhar uma multa ou não. Esses dias o policial me parou, à noite, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Ele bota aquela luz, a Cristina estava do meu lado. E daí, ela falou, por que você parou? Eu falei, você não está notando essa luz enorme atrás do carro? E daí o policial chegou e perguntou, de onde você está vindo, para onde você vai? E ele falou o que eu tinha feito. Eu falei, como é que foi? Ele explicou, eu falei assim, foi desse jeito, seu guarda? Ele falou assim, sua curva foi muito longa. Eu falei assim, olha, eu achei que foi só meio carro. Eu falei assim, não, foi mais do que isso, explicou. Daí faz mais perguntas, e você está indo para onde? Estou indo para cá, você veio de onde? Tinha ido visitar as crianças lá no Palavra da Vida, era de noite. Ele falou assim, então você vai com calma. Eu não falei nada além disso, assim, vai com calma, você está bem, né, pastor? Então, chega em casa direitinho, e me dê a minha carteira e tudo mais. Bênção, mas quando chega, você fica naquela angústia, o que você faz? Você fica segurando na mão, você põe a chave na frente, você olha, você fala sim, fala não. Por quê? O Neemias, com medo, um medo real, mas era não só medo, vida ou morte. Ele acaba dizendo ao rei a outra parte da história. Ele tem uma boa reflexão, ele entende a oportunidade, e mesmo com medo, ele fala, viva o rei para sempre. Era a saudação normal. E ele resolve falar da sua angústia. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele abre o seu coração, mas dá a impressão que ele gastou tempo pensando e orando. Eu creio que às vezes você e eu, a gente quando fala para orar, ou a gente pede para alguém para orar, e você não gasta tempo você mesmo orando. Você está doente. Assim, dá para você orar por mim que eu estou doente? Você mesmo não orou um pouco por você. Você quer que alguém ore. Você terceiriza a importância da sua oração pessoal. Mas dá a impressão aqui, do jeito que ele falou tão claramente, que ele responde com medo, ele responde que o rei viva para sempre, saudação oficial. Não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Por que esse verso é importante aqui? Algumas coisas, por quê? Ele mostra que a tristeza dele está com relação ao povo dele, não dele. Ele mostra que existe um povo que precisa de ajuda e ele está triste por isso e quer fazer alguma coisa. Ele é sábio em dizer, não o nome da cidade, Jerusalém, porque um tempo antes, Jerusalém tinha ganhado um pouco de cartaz e se revoltou contra o rei e mandou foi feita uma lei dizendo, não ajuda para a obra, deixa esse pessoal para trás, porque eles são rebeldes, eles querem dominar, voltar a ter poder. Então Neemias, para explicar da cidade dele, ele não fala a cidade dele, ele já pensou nisso, ele fala, seu rei, como é que eu não posso estar triste, se o pessoal que morreu, os meus antepassados, estão na desgraça, o cemitério está terrível, a coisa está ruim, não tem porta, não tem nada, está em ruínas, tudo foi destruído. Ele não fala o nome da cidade. E o rei se interessa, porque ele fala, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Alguns estudiosos falam que, para o povo assírio, essa questão dos mortos era muito importante. Eles tomar conta daqueles que morreram, no lugar, e proteger a memória deles. Ele vai para um ponto do coração do rei, e o rei pega, o que você quer? E essa foi uma grande bênção, porque a pergunta vem, se Deus, de fato, e que ele pergunta na palavra, o que você quer que eu te faça? Lembra que Jesus uma vez foi curar uma pessoa? O rapaz tinha uma enfermidade, e ele fala, cego, e o que você quer que eu te faça? Para nós ele fala assim, certamente ele vai pedir isso. Mas nem sempre. Eu tinha um amigo que era cego, e virou pastor, e era de uma igreja mais pentecostal, e o pessoal da igreja pentecostal tem uma tendência de mais intensamente tentar ver milagre o tempo todo, e procurar por um milagre, o que tem uma bênção, sem problema nenhum.
mas ele sabia que Deus tinha deixado ele cego e que não tinha possibilidade, não era nem falta de fé. Assim, olha, eu estou cego e eu sei o nível da minha cegueira, Deus não vai fazer esse milagre. Não é falta de fé dele, o pessoal orava, ele deixava e ficava firme. Assim, Deus me fez desse jeito e vai me usar desse jeito. Eu não estou procurando esse tipo de cura. E ele teve boa memória, ele memorizou a Bíblia, o pessoal lia a Bíblia para ele, até que ele aprendeu a ler em braille, faz muitos anos isso. Então, as questões são essa, mas saber o que Deus quer fazer na sua vida. E às vezes a gente acha que a pessoa está querendo pedir algo específico e o que a pessoa quer é outra. Quando o rei perguntou, o que você quer que eu faça? Olha só o que ele faz. A primeira coisa que ele faz antes de responder, rapidinho na conversa, e essa que é a importância da oração. Ele já orou uma longa oração antes, por isso que eu falei que você e eu não temos orado intensamente para as coisas que a gente imagina que Deus quer para nós, mas nessa altura ele teve uma pequena oração, que a gente chama de oração telegrama, oração text message com menos de 20 palavras, e ele fala, então orei ao Deus do céu. Eu não sei quantos segundos que demorou nessa conversa para o rei, e fala em seguida, e respondi ao rei, tenha você na tua mente a oração que você quer falar ao Senhor, e essa oração que você quer falar ao Senhor, esse alvo que você tem, essa interpretação do que você crê que Deus quer para a sua vida, o que você quer, precisa estar clara na sua mente. Às vezes, eu e você perdemos oportunidade diante de Deus, porque a gente não sabe pedir como convém. Tiago vai falar que a gente pede para esbanjar nos prazeres. A gente não sabe, se Deus está perguntando para nós, o que você quer que eu faça para você, meu filho? E a gente começa a enrolar com coisas secundárias. Deus quer que você e eu saibamos, entendamos, reflitamos sobre a nossa vida e o que a gente quer. Ele rapidamente orou ao Senhor e respondeu ao rei, e ele faz 3 pedidos básicos, o que mostra para nós nesse texto, que ele tinha um plano de ação, ele sabia para onde ele estava indo. Muitos de nós, você e eu, a gente tem perdido oportunidades, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, a gente não tem um alvo, um objetivo, a gente não sabe o que está precisando, a gente fica enrolando as coisas, a gente, quando é pego de surpresa sem necessidade. O Neemias, quem sabe, ficou orando 3 ou 4 meses, ao invés de ficar falando para todo mundo, ele ficou, para que eu falo, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Ele ficou talvez pensando, eu pensaria, eu sou um mero imigrante, será que eu posso resolver o problema do mundo? Não, quem que pode? Eu lembro de uma ilustração, eu fiquei pensando se eu falava essa ou não, é outro contexto, outra época, não se assustem. Esse pastor amigo meu, plantador de igreja, queria plantar várias igrejas numa região aqui dos Estados Unidos, mais distante, onde o evangelho e a igreja evangélica não estava lá, e ele queria levar a mensagem de Jesus, não só para plantar uma igreja, começar uma igreja, mas começar um movimento de plantação de igrejas. Ele queria plantar 6 ou 7 igrejas num período de tempo nessa região dos Estados Unidos, e ele foi planejando, orando, e ele conhecia irmãos na fé da igreja dele, que eram bem de vida mesmo, e alguns que gostavam muito dele. E um dia ele apresentou o caso para um desses, que ele falou, estou levantando dinheiro para esse grande projeto, é para mim e para vários outros, a gente vai fazer isso, e começou a explicar, e o cara sabia do que ele estava pedindo, e sabia que ia chegar o pedido, quanto que você pode dar para esse projeto aqui na igreja? E ele falando, explicando, de repente o cara pergunta assim, e quanto você está pensando, o que você precisa? Ele tinha pensado um pouco assim, e sem assim pensar muito, ele falou assim, eu estou precisando de $250 mil. Quando ele falou, ele contando para nós, falou assim, quase que eu morri, eu queria voltar a palavra para dentro de mim, assim, não é bem isso, pode ser menos. Aí, o cara olhou para a cara dele assim, ele falou assim, eu estava achando que você ia me pedir menos, mas para um valor como esse, eu tenho que falar para minha esposa, ela tem que estar comigo nisso. É um caso específico, é fora da nossa linha, pessoal, não estou pensando nisso. O ponto não é esse, podia ser $250 ou 25, isso só tinha 3. O ponto é que ele orou, esse rapaz, pastor amigo meu, e precisava saber, o cara perguntou especificamente, não sei se ele estava preparado para a pergunta, ele falou assim, olha, eu vou ajudar sim. Podia vir $1.000, $50 mil, $100 mil, ele foi em cima. A questão é, você e eu, se Deus nos perguntar algo, a gente está preparado para dizer o que a gente sonha, o que a gente almeja? Não significa que tudo que você pedir, mesmo que for com muita preparação, é o que Deus vai dar.
Mas Ele quer que você esteja claro para onde você está indo, qual o objetivo. Jesus falou o quê? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Na hora do momento mais de angústia que Jesus passou. Mas não faça a minha vontade, sim a tua. Ele explicou claramente o que ele queria. Senhor, a angústia está grande, eu sei que eu vim para cá por esse motivo, eu vou morrer por esse povo, eu amo esse povo, estou fazendo com prazer pessoal, mas está uma angústia muito grande. Se o Senhor tiver algum outro plano para sair fora disso, mas que não seja feita a minha vontade, que a tua vontade prevaleça. E graças a Deus que ele orou e que a vontade do Senhor prevaleceu e ele foi até o final morrendo na cruz e vencendo os mortos. Mas ele sabia exatamente o que ele queria. Deus quer nos dar talvez essa clareza. Pontos, 1 ou 2, você vai anotar isso. Senhor, é questão familiar, é questão de vida com Deus, é questão de oração, é questão de arrepender dos pecados, é questão de pornografia, é questão de desrespeito à autoridade, qualquer coisa que você pode saber que está machucando você. Ou olha, nossa igreja precisa desenvolver mais. Eu preciso gastar mais tempo com coisas que são além do meu prazer, do meu trabalho, da minha família. Eu quero mexer com outras pessoas que precisam. Senhor, me dá tempo, me dá vontade, desejo de ser útil. Olha, eu sou bom de finanças, eu posso ensinar alguém sobre finanças. Olha, eu sou bom de aconselhamento, eu posso estar orando e falando para as pessoas. Olha, eu tive várias experiências na América, já tive filhos, eles foram para a faculdade. Eu posso dar uma dica para você que está chegando. Ah, meu filho só tem 5 anos. Tem 5, mas daqui a 18... daqui a 12, ele vai para a faculdade. Indo para a faculdade, o que você tem que fazer? Alguns de nós não sabem que a gente tem que preparar nossos filhos. Da 8ª, 9ª série, tem que estar tudo já sabendo, para ver se adianta o processo. A competição é enorme. E às vezes você tem a saída e você não fala. Neemias, quando teve a oportunidade, ele orou e clamou ao Senhor. Mesmo com, no meio, coragem, medo e soberania de Deus, ele conseguiu ver que a coragem foi vencida pelo medo e que a sabedoria do Senhor bateu a porta e ele tinha uma palavra para o rei na hora que ele perguntou. Verso 4, o que você gostaria de pedir? Ele ora ao Deus dos céus, uma oração rápida, depois de uma oração longa lá em casa, depois de jejum e oração por meses até, e ele responde ao rei. Primeira coisa que ele pede, se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência, olha só a maneira de tratar as coisas. Tem gente que manda no sei e estraga tudo, não é? Às vezes você é rude demais. Às vezes nossa maneira brasileira de falar em inglês com o americano soa ruim no ouvido deles, pessoal. Você tem que aprender a ser mais dócil na sua palavra. Você fala como se desse ordem. Tem gente que já fica grilado com você no começo. Já é o inglês meio brejeiro, uma boa parte de nós. Não ajuda. A gente não teve tempo necessário para fazer o que precisava. E a gente fala errado ainda. Não errado da linguagem errada, a tonalidade errada. Ele não chegou, seu rei, eu quero um negócio seguinte, eu quero... Não, sim. Respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que o Senhor me deixe ir até a cidade onde os meus pais estão enterrados. Ele continua não falando o nome da cidade, ele fala, ali na região de Judá, que tinha um mandamento, ele estava indo contra um desejo antigo do governo. Ele estava arriscando a vida dele pelo bem-estar do outro. E quem sabe eu precisava viver mais assim, e você também, para a gente arriscar o nosso conforto pelas necessidades do reino de Deus. Você tem dons e talentos. A nossa igreja, como comunidade, tem dons e talentos. Mas a gente nunca arrisca. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Olha o que a gente vai arriscar nesses próximos 6 meses. A gente vai querer fazer um templo num prédio pequenininho. Eu estava contando, vai ser um desafio tremendo, mas vai ser bom. 30 carros tinha aqui de manhã para o culto do inglês. O pessoal do inglês tinha mais gente hoje porque eles estão fazendo a festa de Thanksgiving hoje. Então os familiares também vieram, então estava um grupo muito bonito. Mas logo cedinho tinha muito carro. Eu falei assim, Senhor, vai ser muito engraçado a gente chegando. Você tem que chegar no horário. Quando a gente mudar para lá, você tem que chegar no horário para pegar a sua vaguinha. Mas vai ser alguns tipos de desafio. Mas as oportunidades que Deus vai nos dar, talvez vai nos assustar. Mas o impacto para o bem-estar do Evangelho e para nossas vidas do futuro vai ser tremendo. Mas ele chega e pede a primeira coisa, olha, se o Senhor me abençoar, e ele não fala o nome de Jerusalém, ele fala Judá, que é a região, para que eu possa reconstruí-la. Ele tinha um plano de ação. Começa a pensar, qual é o seu plano de ação? Alguns de vocês falam, eu quero aprender inglês, mas você só ouve português e notícia do Brasil. Está difícil de aprender inglês desse jeito. Tu tem que decorar umas palavras, tem 1000 palavras que são as mais faladas em inglês. Tem uma listinha, se você quiser eu posso passar para você. Decora as 1000. Com 1000 palavras você consegue virar a sua vida na América. O americano usa no máximo 3 ou 4 mil. Os bons. O pessoal usa 1000. 1000 palavras você tira de letra.
Vai decorando 10 por dia. Não, 10 por dia é demais. 3 ou 4 por dia, palavra nova. E você vai acrescentando vocabulário. Por quê? É importante. Qual é o plano de ação? Primeiro, eu gosto que o rei se interessa por ele, e a gente não gasta tempo nisso, mas se você e eu estivermos preparados debaixo da graça do Senhor, até um rei que tem muitas preocupações na vida, pode responder dessa forma. Então o rei, verso 6, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará essa viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. É a continuação do plano que ele tinha. Ele não foi pego de surpresa. De vez em quando você pergunta: o que você quer? E você não sabe. Deus quer que você aprenda mais, descubra, sonhe e gaste tempo, não queimando tempo com coisa secundária. Esse negócio de Instagram mata a gente. Você está vendo uns artigos nas revistas? O tanto de tempo que está queimando a gente gastar com o Instagram. Por quê? Você fica enrolado, vai virando e de repente passou. E você não gastou tempo com seu filho, não gastou tempo com sua esposa, com seu marido, com seu trabalho. E você queimou tempo à toa. Eu e você. E aí ele foi específico. Mas esse é o ponto. Outro pedido dele, verso 7. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, olha, cuidado, carinho, obediência, respeito, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até eu chegar a Judá. Ele sabia que são 800 quilômetros de viagem, tem um monte de gente que quer destruir ele no caminho. Ele pensou: olha, eu preciso disso, daquilo outro, para você atingir seu sonho. Alguns de vocês querem ir para a faculdade. Dá para ir na faculdade normal? Dá. Não dá? Não dá. Tem online. Consigo. Tem uns 2 ou 3 que querem ir na online comigo para dar um ânimo ao outro. Não sei se é isso, seu pastor. Quer montar uma companhia? O que eu preciso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso falar? Que tipo de documento eu preciso? E começa a pensar. Pode ser que demore para acontecer. Mas se você quer aprender da Bíblia, se você quer aprender a ser educado, se você quer respeitar os seus familiares, se você quer alguém ser bem quisto na comunidade, o que eu preciso fazer para atingir esses alvos? No caso dele, ele estava pensando no povo dele. Ele pediu cartas. E daí, o terceiro pedido dele é o verso 8. E também uma carta para Asaf, da floresta do rei. Ele sabia que precisava do quê? Para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Tudo na cabeça. Pensa, o que Deus tem para você? O que Deus tem para nós como igreja? Esquece de você agora, eu esqueço de mim, nossa comunidade que Deus nos deu. O que será que está faltando? O que a gente pensa que Deus tem para nós? E daí, eu gosto desse trecho que é fabuloso, que mostra a soberania divina. Visto que a bondosa, finalzinho do 8, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. É procurar saber a vontade do Senhor. E aí tem a ação. Ele não ficou só no sonho. Tem muitos de nós que só gostam de ficar no sonho e nunca sair do lugar. Verso 9 fala: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Tanto em Esdras como em Neemias, a importância de carta escrita é vital. Então o texto escrito está ali. Eles deram essa ênfase nas duas cartas, nos dois livros. Tem documento, foi escrito, essa que é a vontade, esse que é o alvo, é para lá que a gente está indo. E ele não só fica no plano, mas ele vai na ação. Ele resolve sair do trabalho confortável dele, ele resolve sair da corte e vai a caminho de viagem sem ser de avião. É camelo, andando no sol do Oriente Médio, indo lá para a região oeste que ele tinha, leste que ele tinha que ir. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, entreguei as cartas, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército. Tem gente que reclama: se ele fosse assim tão confiante em Deus, ele podia falar para o rei: eu não preciso de exército. Ele resolveu que ter exército era importante, o rei ofereceu e ele foi junto e deu segurança a ele também, e de cavaleiros que o rei enviou comigo. A ação, vamos colocar em ação o que a gente quer. Ele recebeu a bênção, mas não ficou escondido, não escondeu a bênção. Ele começou a atuar naquilo que Deus havia dado para ele. Talentos, dons, nesse caso dinheiro, escolta, carta, autorização para ele ter o material que ele precisava. Como pessoa, ele nunca teria condição disso. Mas debaixo da graça divina, Deus abriu as portas. E aí, acabando com a oposição, antes da gente aplicar essa mensagem. Verso 10 acontece um negócio muito interessante. Quando ele está chegando, Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas.
Em qualquer coisa que você e eu formos fazer, vai ter oposição. Às vezes, nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Você é tão negativo que você se destrói. Não é nem gente de fora. Mas às vezes vai ter gente do seu lado que vai destruir você. Que não vai deixar você crescer. Vai querer parar você. Vai falar que você é um estúpido. Que você não tem nada a ver. Quem é você? Você é um mero imigrante. Não tem direito nenhum nisso. O Sambalá e esse Tobias, assim que chegou Neemias com carta, com essa expectativa, nós vamos mudar esse país, essa cidade vai ser diferente, a gente vai construir essas muralhas, o templo vai ser direitinho, a coisa vai mudar, nossas vidas vão ser mudadas, eu estou aqui para isso. O pessoal já bota areia. Se você ler o resto da carta do livro de Neemias, você vai ver tudo isso acontecendo. Coragem, medo e soberania de Deus. Essa mensagem nos prepara para olhar a chegada de Cristo Jesus. O pessoal desobedece a Deus e sofre as consequências de suas ações. E Deus, de maneira bonita, traz um ar de misericórdia para um renovar. Mas viria aquele que seria o verdadeiro Neemias da história. Neemias ajudou as coisas, ele não morreu pelo povo, ele foi um agente de Deus para trazer um benefício para uma população, mas ele fez de fora, ele fez como um servo de Deus, ele não tinha como pagar com a sua própria vida. Jesus não apenas fez o meio de campo diante de Deus e nosso, mas ele foi andando para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus é o verdadeiro Neemias da história, se a gente fosse pensar nessa história aqui, porque ele viu o plano, ele intercedeu, ele fez oração, ele buscou o caminho, ele mostrou a saída, e ele não só pede para o rei madeira, ele entrega a sua própria vida no madeiro e morre na cruz, pagando o preço da nossa libertação. Então, a igreja de Cristo não é só uma mera religiosidade que você e eu temos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e eu gostaria que fosse toda semana, que vocês viessem, mas é mais do que isso, é ver a singularidade do Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, e que traz vida e vida em abundância, e que traz dons e talentos e habilidades da gente servir. Lembra que Jesus uma vez estava pregando para uma multidão, e ele viu que o pessoal estava com fome, ninguém tinha levado o lanche, e ele fala para os discípulos, dá para o pessoal comer alguma coisa. E os discípulos, sem saber de como resolver esse problema, falam assim, a gente não tem nem dinheiro e nem lugar para comprar. Como é que a gente vai satisfazer essa turma toda com comida no meio do deserto? Ele falou assim, o que vocês têm? Falei, tem um menino aí que vem pão e que peixe. Você traz esse menino aqui, ué. E Jesus traz, faz uma oração e começa a multiplicar. Os discípulos não sabiam o que fazer, Jesus sabia como ele ia resolver o problema, mas o menininho que ofereceu numa necessidade gigante, você acha que o menininho daquele tamanho tinha noção? É que nem... Eu gosto de conversar com nossas crianças, às vezes eu abaixo para falar com eles, porque eles têm uma perspectiva, todo mundo é baixinho, né? Eles olham de baixo para cima, tudo é grande. Eu gosto de abaixar para ver se eu olho para eles assim mais de perto, mas a fotografia de criança vai para baixo, ou as crianças que nasceram aqui há 20, 30 anos atrás, que ele falou assim, pastor, você não acredita, a neve na minha época era desse tamanho. Eu sempre pensei, falei, cara, mas caía todos em 6, 7 pés de neve? Não, mas a pessoa era desse tamanhozinho. É uma outra perspectiva que a neve estava desse tamanho. Nem assim tem mais ultimamente. Mas a ideia da criança ter essa perspectiva, você e eu às vezes não temos. Aquele menininho ofereceu o que ele tinha. Era pão e peixe. E Jesus, a partir dali, fez um grande milagre. E o texto de Neemias mostra isso. Quais são os desafios que você tem? A palavra de Deus fala que a gente pode ter coragem. Ser forte e corajoso. É o que a Bíblia fala vezes após vezes. Paulo vai falar num texto, eu não separei aqui e nem dá tempo, que as angústias ministeriais deu a eles uma vez, uma época, desespero da sua própria vida. Problemas, medo. Mas a Bíblia fala para a gente não temer, pelo contrário, confiar no Senhor. E o nosso Deus é soberano. A Bíblia fala que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então você e eu não estamos sozinhos. Vamos pedir para Deus hoje, e terminar esse culto, vendo um pouquinho da vida desse Neemias, um grande líder, tirar lições muito práticas de liderança, como falar, quando falar, como fazer planos, separa tudo isso. Mas a Bíblia não é só um livro de liderança, é a palavra de Deus que está falando com você, que o Deus soberano quer e tem poder, não só para curar, mas como restaurar a sua vida, te dar propósito, e você também, como Neemias, em Cristo Jesus, vai ser um grande libertador numa situação. Então, para a gente orar, feche os seus olhos, a gente vai ter mais uma música para encerrar o nosso culto. Agora, seria bom você assim visualizar disso tudo que foi falado, dos desafios, dos medos, quem sabe a sua
Sua necessidade é vencer o medo, que pode ser um medo real, ou pode ser um medo interno só. Eu disse assim, Senhor, eu quero vencer medo. O que eu preciso fazer? Memorizar alguns versos da palavra, eu preciso ir no médico, que eu estou desregulado, eu preciso de andar mais, fazer exercício, eu preciso de orar ao Senhor, como Neemias fez. Põe um plano nisso. Sim, Senhor, eu tenho vontade de servir, mas eu tenho medo de gastar tempo demais nisso. Eu estou preocupado mais comigo. Senhor, me dê coragem de eu poder investir na vida de outros. Olha, eu já fiz isso, Senhor, ajudando pessoas, mas eles me traíram. Eles tentaram trair o Neemias também. Neemias só sabe, tem outros princípios de liderança. Põe aí na cabeça, 1, 2 alvos que você tem, talvez 1 ou 2 pessoas, ou talvez 1 ou 2 necessidades que você vê, que você tem às vezes o desejo, você já sofreu, só você sabe, ninguém sabe que você sofreu. E que talvez você e eu precisamos orar por isso. Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, quem sabe é só oração, mas eu quero orar por saídas para esse grande problema, na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, minha filha, da minha igreja, do meu pastor, dos meus amigos. E Deus vai preparar o seu coração para você e eu sermos bênção. E a nossa igreja pode ser diferente, a nossa cidade pode ser diferente, o seu local de trabalho pode se tornar diferente, a sua família, primos e parentes, tios e avós, podem se tornar diferentes pela instrumentalidade do Espírito de Deus através de você em situações difíceis. Pai de amor, essa é a nossa oração. A gente lê a Tua palavra, a gente olha para Cristo, a gente tenta entender onde está Cristo na história e na Tua narrativa de redenção, de salvação, de vida eterna, de perdão de pecados. A gente sabe que a vida não é só casa e prédio, mas elas são bonitas e são necessárias. E a gente quer aprender a como absorver e aproveitar o máximo das oportunidades que o Senhor dá para cada um de nós. A gente quer vencer o medo. A gente não quer ficar estagnado pelo medo, mas a gente quer que o medo seja vencido no poder do Teu Espírito e a gente possa atingir os patamares que o Senhor tem para nós debaixo da Tua graça. Fala conosco, aumenta a nossa fé, perdoa o nosso pecado, renova o nosso coração e nos dê coragem de confiar que o Senhor é soberano, que nada escapa ao Teu controle e que em Cristo somos mais do que vencedores. Aceite o nosso louvor, finalizando esse momento coletivo de culto. A gente adora o Teu nome e pede fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém.